adaptada para o nosso mundo aqui. Entendi. Mais cotidiana seria? Sim, teria ligação mais com o cotidiano, com o mundo no qual a gente está inserido, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Pelo menos é pra mim aqui. Por que necessitamos do mito, então? Porque, assim, a gente sabe que são histórias fantasiosas algumas vezes, ela tem essa questão da distância com o presente, né? Então é uma coisa que aconteceu há muito tempo e tal. Então, assim, ela sempre tem aquele critério da dúvida do fato em si, mas a gente precisa, né? Hora ou outra a gente utiliza da mitologia ou da figura mítica para conseguir situar uma situação, dar exemplo de algo. Então, por que a gente precisa disso? Olha, eu acho que dá pra gente começar apontando que se o mito tá ligado com o sagrado, ele tá o tempo todo, vamos dizer assim, dentro da gente, vamos apontar assim, né? Porque a gente precisa do sagrado. A gente tem uma relação com o sagrado. Uma idealização, assim, de algo? Também. É porque se você for ver, nós somos seres que temos uma ligação com religiões, a gente tem uma certa propensão, vamos colocar assim, né? A ter uma ideia ligada a uma religião ou uma religiosidade, sei lá. E o mito, ele vai se encontrar naquele mesmo lugar, vamos apontar assim. Só que hoje em dia, no nosso mundo, a gente acabou trocando, né, a religião tradicional, vamos colocar assim, por uma religião mais desconstruída, né? Digamos que uma idolatria moderna. Uma seita? Assim que olha, eu acho que poderia entrar nisso, mas eu tô querendo mais dizer mesmo no nosso dia a dia, a gente acabar dando valores sagrados para aquilo que se encontra aqui, no nosso mundo profano, vamos dizer assim. Por exemplo... É tranquilo, não tem nada demais, mas a galera, né, faz um estardalhaço em cima da figura. Na verdade, não é que não tem nada demais, ele tem muito significado pra gente. Por exemplo, é só a gente ver uma idolatria que nós temos, por exemplo, com as figuras da cultura pop, vamos dizer assim. Você encontra, até mesmo nos termos usados ali, né? A diva pop, diva de divindade. Sim. Depois tem os ídolos, né? Os ídolos jovens. Ídolo é o quê? Idolatria. Né? Tem o próprio termo fã, né? Que vem de fanatismo ou algo do tipo. Então quer dizer que a gente acaba dando um valor sagrado para coisas que fazem parte do nosso mundo aqui, entendeu? Vamos dizer assim. Então, essa questão da cultura pop ela é bem interessante, porque a gente consegue identificar vários elementos que têm uma roupagem quase sagrada, que ocupam o lugar da religião dentro do nosso coraçãozinho, vamos dizer assim. Um exemplo bem legal é aquela religião que a gente vê baseada no Star Wars, né? O Jedaísmo, o nome, não é? Sim, eu vi. Tem uma parada assim mesmo. Mano, tipo, os caras conseguiram criar uma religião. Uns dizem que é filosofia, outros dizem que é uma religião mesmo, baseada numa parada que, tipo, é um filme, cara. Louco, né? Mas assim, interessantíssimo. O Gleison, pra você essa pergunta, cara. Será que essa ideia de a gente não precisar de mito, porque assim, do jeito que o Johnny falou aí, é uma ideia que a gente transmite uma certa ritualidade, podemos dizer assim, em alguém que está muito próximo da gente, né? Alguém que muito... não é algo extraordinário, é alguém que está ali, ele tem algum destaque ali que acaba, né? Ele adquirindo essa força dessa figura de idolatria. Será que é um pouco de carência do ser humano de precisar sempre desse norte, assim? Cara, isso parte de uma necessidade, com certeza, de explicar o mundo à sua volta,
né? Principalmente aquelas perguntas, né, que a gente sempre se faz. Quem sou eu? Por onde eu vou? De onde eu vim? O que é a natureza? O que é o mundo? Né? O que eu tô fazendo aqui? O mito, ele dá sentido, ele dá um oriente, ele dá um norte ali pro indivíduo. E ele é a expressão desses conteúdos inconscientes, desses conteúdos internos que a gente experimenta. Mas no âmbito prático da vida, isso vai se encaixar, já fazendo um link com o nosso autor aí, né? Naquilo que a gente pode colocar como muleta metafísica. Então tudo que acontece é responsabilidade dos deuses. Tá, então, mas né? Tudo que acontece é porque os deuses quiseram. Né? Então eu me isento da responsabilidade principalmente das minhas ações. Né? E principalmente dessa ética em relação como eu vou me relacionar com o outro. Entendi. O Tipo mito, assim, ele gera essa forma de visão de mundo. É tipo isentar da culpa, assim. Claro. Por que eu tô fazendo? Por que o outro não gosta de mim? Por que eu matei outro? Porque tal entidade estava incorporado sobre determinada entidade, sei lá. Entendi. Ou foram os deuses que motivaram essa guerra entre povos. É um isento de responsabilidade. Você é mais fácil, né? Você nas minhas ações. É mais sim. Então, assim, o que o Nietzsche, né? O nosso colega aí, o Rouba Brisa, né? Vai colocar como muleta metafísica. Que é a figura do super-homem lá. O super-homem é um projeto dele, né? Sim. Como se fosse esse ser que está além do homem. Além dessas muletas metafísicas, né? Ele encara a vida assim como ela é. Entendi. Né? Sem idealizações e procurando estabelecer essa responsabilidade de suas ações. Então, o cara que enfrenta essa amargura da vida aí dos BO que aparecem na nossa vida, se você enfrenta isso de peito, você é o super-homem, então. Um cara que de certa forma ele pode ilustrar esse estilo de homem, não que seja o super-homem de Nietzsche, na verdade é um cara que tem a concepção de absurdo muito clara para ele, que é um personagem do Albert Camus, né, que eu com certeza não pronunciei correto, mas ele é um personagem chamado Meursault. Ele aparece no livro chamado Estrangeiro, né, que é inclusive que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É o livro mais famoso do Camus. Cada hora eu vou falar de um jeito. Inspiração fica a dica, né? Inspiração da música do The Cure, né? Killing an Arab. Então. E essa daí é a informação que eu vou ouvir essa música agora, Gleison. Mas então, o Camus, cada hora eu vou falar de um jeito, aí eu não tem como não acertar. Esse personagem dele, ele enfrenta tudo de peito aberto. E ele realmente não recorre a qualquer tipo de explicação, porque ele tem uma noção de que realmente a vida não faz o menor sentido. A vida é um absurdo por excelência, e não faz sentido ficar tentando dar sentido às coisas, porque justamente elas não têm sentido. Então, quando ele está, por exemplo, num tribunal, sendo acusado de ter atirado contra um árabe, em que ele matou um árabe com vários tiros, inclusive, e se ele desse uma explicação falando, olha, foi por uma questão, ele me provocou, eu me senti ameaçado, eu estava com medo, qualquer coisa nesse sentido poderia atenuar a pena dele. Mas não, ele dá justamente uma explicação que para ele era que fazia sentido, que tipo, tava muito sol, aí ele tava dando dor de cabeça nele porque o sol tava forte, sabe? Uma explicação totalmente fria. E aí com base nessa explicação, né, e mais o fato dele não ter chorado no enterro da mãe, né, e mais o fato dele ter ido assistir comédia depois de voltar do enterro da mãe, isso tudo junta, e a promotoria consegue empurrar a pena de morte para ele. E ele é condenado à pena de morte
simplesmente sob a acusação de não se importar com as coisas. Por uma certa frieza, né? Por uma suposta frieza, né? Isso! E assim, é um personagem muito, muito interessante, muito bacana, porque ele realmente não recorre a nenhuma dessas que o Gleice está chamando de muletas metafísicas ou de tentativas de dar um sentido para as coisas. Sim, vamos colocar assim, o Übermensch, né, o super-homem de Nietzsche, ele seria o oposto daquilo que ele chama de nihilista, né? Tem muita gente que confunde o conceito de nihilismo, né? Acredita que seria normalmente no conclusão, né? São essas pessoas que vivem sem valores morais superiores. Sad boy. Isso é o comunzão, né? Mas o Nietzsche, ele inverte essa questão, né? O nihilista, para ele, seriam as pessoas que vivem pautadas por esses valores superiores, né? Que vão ter como base de sua fé, de sua crença, essas histórias mitológicas, né? Ou seja, esse nihilista, ele vive através dessas muletas metafísicas e nega o mundo e a vida assim como ela se apresenta para ele. Que, vou citar aqui o filósofo Clóvis de Barros, né? Ele sintetiza isso numa piada que é, né, o nihilista é aquele que, em nome de uma monogamia inventada, perde a oportunidade de uma grande bimbada. Clóvis de Barros Filho. Então assim, a gente tá, o ser humano, para tentar fugir dos BO, ele cria essa figura mitológica, né? Então assim, que de certa forma é uma forma de explicar, uma forma de justificar, né? Ele é uma justificativa do... a gente tá levando mais por uma questão de uma vida privada, no caso, tipo assim, o cara que não assume os erros e ele espelha esse suposto erro dele, né? Em alguma coisa. Eu fiz isso por causa de X questão, eu penso assim por causa de tal coisa, né? Então assim, a mitologia a gente conseguiu entender aqui que ela é uma forma de resposta, né? Uma forma de justificar algo, né? O que a gente vê que hoje você tem um declínio das religiões centralizadas, né, da religiosidade tradicional e mais centralizada mesmo, mais hierarquizada, enfim, né, e mais institucionalizada também. E além de você ter uma fragmentação das igrejas, né, que não vem ao caso falar disso aqui agora, mas você tem esse declínio da religiosidade tradicional. Por outro lado, você tem a ascensão, né, pelo menos eu observo isso, de uma série de outras questões que vão nesse mesmo sentido. Por exemplo, eu nunca vi se falar tanto de signo na minha vida, né? Sim. O signo, ele é a explicação para tudo e para qualquer tipo de comportamento, né? Claro que tem pessoas que têm uma negação disso, mas é uma questão que as pessoas, muita gente leva mesmo a sério. Uma coisa é você usar isso para puxar conversa, para se enturmar, ou para, sei lá, para não ser o chato, né, que não vai entrar no assunto. Mas agora outra coisa é você realmente levar isso como uma ideologia de vida. É bem essa, né? Porque assim, a gente não tem mais aquela figura do sagrado Deus divino, né? Deus explica as coisas e tal. Fiz tal coisa porque Deus quis. Agora não, né? É os astros que convergem para os seus feitos, né? É interessante, né? Que... Depois de você, Johnny, eu faço uma colocação. Belezinha. Eu só ia comentar que é interessante ver que essa crença, né, na astrologia e tal, ela meio que ela ocupar o espaço dessa religião institucionalizada, como o Marco comentou ali, né? Ela ocupa esse espaço, essa lacuna, né? Porque, vamos dizer assim, o ser humano ainda continua precisando de um significado para sua vida, vamos colocar assim. Ele precisa daquilo. Fiz isso daí, porque, eu sou ariano, né? Desculpa aí. Então, daí você pega o pessoal ali, ele precisa de um significado. Ele assistiu muito Cavaleiros do Zodíaco. Ele vai começar a pensar nessa parada aí, né? Tipo, eu sou de virgem, então eu vou ter um poderzinho, eu vou chocar o PC, deixar de loiro e tal.
Você tá Então, ligado que nós vamos arrumar um monte de inimigo com esse podcast aqui, né, cara? Mano, eu Ixi, adoro Cavaleiro do Zodíaco, fica nas cara. fanboys, Eu fanboys. amo o Cavaleiro do Zodíaco, então acho que nesse aspecto, na questão da astrologia, não vão brigar comigo, porque, pô, E eu vou ser muito... crucificado